Boa noite, gente. Vou dar essa aulinha aqui de pele grossa e pele fina, porque essa foi uma imagem muito trabalhada por Wenner lá na sala de aula. O que acontece? Aqui é uma imagem, um esqueminha da formação de melanina e mecanismo de doação de pigmento. Então vamos lá. Aqui a gente tem um melanócito que contém seus prolongamentos. Um melanócito é assim. E ao redor desse melanócito nós temos os queratinócitos, beleza? E aí, o que acontece? Os melanócitos eles vão produzir pré-melanossomos que são envolvidos na síntese de melanina. Os pré-melanossomos são esses rapazes em branco, essas bolinhas brancas, que vão amadurecer conforme elas migram para a extremidade do prolongamento do melanócito. Ou seja, o melanócito produziu pré-melanossomos que vão migrar. E aí, esses melanossomos possuem o precursor da melanina chamada tirosina. Conforme eles amadurecem, eles vão desenvolvendo um aminoácido chamado tirosina, que é um importante precursor da melanina. Ou seja, pré-melanossomos, melanossomo jovem, e aqui vamos ter o melanossomo maduro. Na parte 3, o melanossomo amadurece e a tirosina vira melanina. Beleza? E aí, o que acontece? O melanócito produziu o pré-melanossomo, que foi amadurecendo até chegar próximo dos queratinócitos. E esses prolongamentos agora vão se invaginar dentro do queratinócito. Esse prolongamento cheio de melanossomo maduro vai invaginar o queratinócito. E aí o queratinócito ele vai fagocitar esses melanossomos. Ou seja, ele vai formar uma bolsinha contendo todos esses melanossomos. E aí os melanossomos vão migrar de um queratinócito para o outro, que é um mecanismo de doação de pigmento. E aí, em 7, os melanossomos são liberados no citoplasma do queratinócito. Aqui eles estão sendo liberados no citoplasma do queratinócito. E eles vão se rearranjar ao redor do núcleo para proteger contra a radiação UV do Sol. Eu não falei a quinta, sexta, mas é porque eu já estava falando ali, né? Eu fui seguindo esse diagramazinho aqui. Mas o 4 é o prolongamento, se invagina dentro do queratinócito. O 5, queratinócitos fagocitam, prolongamentos contendo melanossomos maduros. E 6, os melanossomos migram entre os queratinócitos. E tem um negócio aqui que ele fala, que é a formação de guarda-sóis escuros. Essa parte aqui embaixo, ó. Guarda-sóis escuros. É só um termo para dizer que os melanossomos eles se rearranjam ao redor do núcleo para proteger o DNA do queratinócito e não sofrer nenhuma alteração. Então tá, aqui eu anotei um resuminho para tentar entender melhor. A primeira parte, os melanócitos produzem pré-melanossomos. A segunda parte, os melanossomos jovens produzem tirosina, que é um aminoácido precursor de melanina, e nesses melanossomos jovens eu tenho baixa concentração de melanina. Em 3, eu vou ter os melanossomos maduros, que vão se amadurecer ao migrarem para a extremidade dos prolongamentos do melanócito, e aí eu vou ter uma alta concentração de melanina. E aí os melanossomos fagocitados são fagocitados pelos queratinócitos, que são liberados no citoplasma do queratinócito para proteger o DNA da célula contra a radiação UV. Esse é um mecanismo de formação da melanina. E aí, tinha uma parada lá na aula que ele falava de células de Langerhans. Eu lembrava das ilhotas de Langerhans do pâncreas. Eu falei, oxe, como é que essa célula é do pâncreas e está na pele? Mas é isso mesmo. Nas ilhotas de Langerhans, as células assumem outra postura. Elas assumem a postura de produzir insulina e glucagon. Enquanto que na pele, as células de Langerhans são dendríticas, são células dendríticas que apresentam antígenos aos linfócitos T. E aí pode ter outra lâmina. Essas duas imagens, essa aqui de cima quanto essa aqui de baixo, foram tiradas do livro de histologia de Ross, da 8ª edição. Então tá. Na pele grossa, a gente vai ter essas camadas aqui, que o livro chama de estrato, né? O estrato basal, o estrato espinhoso, estrato granuloso, estrato lúcido e estrato córneo.
Geralmente, a camada lúcida, o extrato lúcido, ele só é presente em pele grossa, na maioria das vezes. A gente não pode generalizar porque toda generalização é perigosa, mas ele se apresenta mais em camada de pele grossa. E aí o que acontece? Na parte basal, no extrato basal, eu vou ter células troncos e melanócitos, que vão fazer aquele caminho. Eles vão se desenvolver para cá. Só que antes deles subirem para cá, eles passam pelo extrato espinhoso. Ou seja, produzir células tronco e melanócitos, eles se desenvolveram até o extrato espinhoso, que são células com desmossomos e melanócitos em desenvolvimento. E aí eles vão no processo de migração até chegar no extrato granuloso. E do extrato granuloso, eles vão para o extrato córneo, que é onde eu vou ter células mortas e células queratinizadas. É importante, muito importante frisar, que na pele grossa eu não tenho nem glândula sebácea, nem folículo piloso. Se aparece uma lâmina com glândula sebácea ou com folículo piloso, isso é uma lâmina de pele fina, que é o que a gente vai ver aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter o folículo piloso, acho que é essa parte branquinha aqui, e glândula sebácea. Glândula sebácea é formação de pele fina. E, não sei se vocês já perceberam, mas a gente soa bastante as mãos quando estamos nervosos, ou os pés, porque em pele grossa a gente tem muita glândula sudorípara, que aí a gente soa bastante. Aqui é só o que acontece, né? O processo de formação, de diferenciação de células tronco em células epidérmicas. A célula tronco vai seguir todo esse caminho até se tornar uma célula basal, e aí ela vai se desenvolver em célula espinhosa, célula granulosa e célula queratinizada. Que é todo esse processo que a gente fez aqui. A célula tronco se desenvolve, vai para o extrato espinhoso, depois se desenvolve mais, vai para o extrato granuloso, se desenvolve mais e vai para o extrato córneo. E aqui no livro de Ross fala que a delimitação é até aqui, ó. Então a epiderme geralmente ela vai abarcar o extrato córneo e o extrato granuloso, tá vendo? Epiderme. E a derme vai abarcar o extrato espinhoso e o extrato basal. Foi isso. Eu preferi ler, porque acho que ficou mais fácil o entendimento da gente entender as coisas, porque se fosse para eu desenhar isso eu levaria muito tempo e a prova já é amanhã. Então, boa prova para vocês. E vamos junto destruir essa D2, né não? Vai vir difícil pra caramba, mas nós é brabo. Valeu, deixa o like e se inscreve.